Olá para todos, sejam muito bem-vindas à nossa aula do EJATEC de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Hoje eu estou aqui com vocês com língua portuguesa. E em língua portuguesa nós vamos falar um pouco sobre locuções verbais. Já escutaram esse termo? Está aí no material de vocês e é muito importante a gente estudar esse grupo de palavras que a gente chama de locuções verbais. Acompanha comigo aqui no slide. Terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 3. Nós vamos falar das locuções verbais e elas são basicamente verbos que trabalham juntos. Nós temos um conjunto de 2 ou mais verbos em uma mesma frase que eles vão desempenhar o papel de um único verbo. Então, a locução verbal, ela é um grupo de palavras que trabalha em conjunto, como se fosse uma coisa só. Eles ficam casadinhos. Dentro das locuções verbais, nós temos um verbo que nós chamamos de verbo principal e ele sempre surge numa das suas formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem no outro verbo ou nos outros verbos da locução, que são os verbos auxiliares. Então, olha só, nas locuções, o último verbo, chamado de principal, ele está na sua forma nominal. As flexões de tempo, modo, número e pessoa vão ocorrer nos verbos auxiliares. Parece complicado, mas não é. Olha aí o próximo slide. Estou lendo o livro de literatura. Marta veio correndo à nossa escola. Eu tenho duas locuções verbais aí. Estou lendo, veio correndo. Por que eu vou dizer que esses verbos eles funcionam como se fosse um só? Se eu disser só lendo o livro de literatura, lendo o livro, falta alguma coisa, falta um senso de sentido nessa frase. O estou lendo, eu tenho aqui a ação, não é apenas ler. Eu estou no estado de leitura. Então, a locução verbal, ela vai completar o significado. Se a gente quebra ela, a frase perde parte do significado. Estou lendo. Marta veio correndo. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Tipos gerais de verbos. Antes de falar de novo da locução, vamos falar dos tipos gerais de verbo, porque se eu não dominar os verbos, como que eu vou dominar uma locução verbal? Os verbos, eles são normalmente regulares, irregulares, anômalos e abundantes. Calma, vamos por partes. O que é um verbo regular? É aquele que eu tenho uma regra fácil de identificação. Ele tem uma regularidade nas suas conjugações. Um exemplo de verbo regular é o verbo cantar. Eu canto, tu cantas. Ele canta. Então, o que muda nos verbos regulares é só o finalzinho, tá vendo? Eu canto, tu cantas. Ele ou ela canta. Então, a raiz dele é fixa e o que muda é o finalzinho, a conjugação ou o sufixo de conjugação, que normalmente é esse o AS, o A. Então, a raiz do verbo vai até a letra T. Todos os verbos regulares, eles vão funcionar do mesmo jeito. Ele vai manter a raiz, o radical dele, e vai mudar só o finalzinho de acordo com cada pessoa da conjugação. Isso não vai acontecer nos verbos irregulares. O nome irregular já é justamente, ele sai da regularidade, ele sai da regra normal. Então, são aqueles verbos que deixam a gente, às vezes, na dúvida, como, por exemplo, o verbo caber. Eu não vou dizer eu cabo, tu cabes, ele cabe. Fica esquisito? Então, ele é um verbo irregular, porque no meio da conjugação ele tem uma transformação maior. Eu
caibo, olha só. Depois ele vai para tu cabes. Perceberam que tem um izinho aí que muda de lugar? Eu caibo. Tu cabes. Ele ou ela cabe. Perceberam? Então, ele tem em uma das pessoas uma transformação maior no seu radical. Ele não é só pelo sufixo. Depois eu tenho os verbos anômalos. Anômalo vem de anormal, de anormalidade. O que é um verbo anômalo? Ele não segue padrão nenhum ao ser conjugado. Então, eu tenho, por exemplo, o verbo ser. O verbo ser, ele, para ser irregular, ele teria que se comportar igual o verbo caber. Eu caibo, tem um i aqui. Tu cabes, o i sumiu. Ele ou ela cabe. Tá vendo que esse izinho ele aparece só em uma conjugação aí na primeira pessoa? Então, são verbos que a alteração dele acontece no radical, mas é pouca. No caso do anômalo, ela é muito grande, então a gente diz que ele não tem um padrão de modificação. Por exemplo, o verbo ser, ele vai dizer eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Olha aí o tanto que ele muda de uma pessoa para outra. Ele não tem uma transformação tão discreta como, por exemplo, o verbo caber. Então, nesses verbos que são chamados anômalos, em cada pessoa ele é de um jeito. Então, esses verbos, eles têm o nome de anômalos, porque eles são uma, entre aspas, anomalia, uma anormalidade. Ele foge muito da regra, ele foge muito da regularidade. Depois dos verbos regulares, dos verbos irregulares, dos verbos anômalos, eu tenho os verbos abundantes. O que é uma coisa abundante, hein? É importante a gente conhecer o significado das palavras. Quando a gente fala a gramática é uma coisa muito chata, tem muita palavra esquisita, é porque muitas vezes a gente não ampliou o nosso vocabulário para entender que cada uma dessas palavras tem um motivo. Olha aí, verbos abundantes, eles possuem mais de um particípio. O que isso quer dizer? Quando uma mesa ela está muito farta, ela está abundante de comida, ela tem muita comida. Quando o nosso salário está farto, significa que você tem muito dinheiro no bolso, não é verdade? Quando um verbo é abundante, ele tem fartura de possibilidade de conjugação. Então, os verbos abundantes, eles normalmente vão ter duas formas corretas para algumas conjugações. Então, eles também são uns diferentões, enquanto a maioria dos verbos tem uma forma correta só para a sua conjugação, os abundantes, como eles têm abundância, têm fartura, eles têm mais de uma forma correta para determinadas conjugações. Vamos continuar aí. Comigo. Verbo imprimir. O documento foi imprimido, o documento foi impresso. Qual que é a forma correta? Imprimido ou impresso? Agora eu vou te chocar. As duas. Por isso que ele é chamado de um verbo abundante, porque ele tem duas conjugações que são corretas. E, por último, nós temos os verbos defectivos. Se abundante é o que tem muito, defectivo é o que tem pouco. Então, tudo que é defectivo, ele está no sentido do menos. Um verbo defectivo, muitas vezes, ele não vai ter todas as conjugações. Ele vai ter conjugações específicas. Então, ele não vai servir para todas as pessoas, como eu, tu, ele, nós, vós. Acompanha aqui no slide para mim. Eles não possuem determinadas conjugações, como o verbo colorir. Não existe eu coloro.
Pensa, alguém pega uma folha aí, começa a fazer um desenho, começa a pintar lindamente, vai falar, eu coloro esse desenho? Não existe. Então, esse é um verbo defectivo porque falta a primeira pessoa. Ele começa na segunda. Tu colores, ele colore, ele ou ela colorem. Nós colorimos. Olha aí. Então, ele é defectivo, ele falta uma pessoa, certo? A primeira, não existe a conjugação do eu. E existem outros tipos aí de verbos defectivos. Infelizmente, não tem como decorar todos eles de uma vez. A gente tem que estudar e muitas vezes tem alguns defectivos que são mais usados do que outros. E a gente acaba aprendendo e se familiarizando com aqueles que a gente usa mais. Dica da professora: dá uma pesquisada em verbos. Se no seu material, no seu PDF não tiver, pede aí para o seu professor presencial alguma gramática ou algum material extra que tenha aí algumas listas de verbos com seus significados para você expandir o seu vocabulário. Ninguém nasce sabendo todas as palavras, mesmo na nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Para a gente melhorar o nosso vocabulário, ampliar a nossa capacidade lexical, ou seja, a nossa capacidade de falar com eloquência, nós precisamos, primeiramente, aumentar a quantidade de palavras que a gente conhece. A única forma de fazer isso é por meio do estudo. Eu estudo textos, eu estudo poemas, eu estudo livros, eu leio artigos, ou eu também posso utilizar recursos como dicionários, listas de verbos. Lista de verbo não é para a gente decorar, é para a gente ampliar o vocabulário e se familiarizar. Porque depois que a gente começa a entender que um verbo é defectivo, que um verbo é regular, que um verbo é irregular, a gente nunca mais erra a conjugação, mesmo sendo um verbo que a gente não esteja muito acostumado a utilizá-lo. Vamos continuar aí. Nós falamos aí, principalmente, o que são os principais verbos, porque não tem como falar da nossa queridíssima locução verbal sem entender de verbo. A locução verbal é a combinação, posso dizer que é o casamento, de um verbo auxiliar com um verbo principal. Seremos premiados pelo nosso talento. Lembra lá dos primeiros dois exemplos que eu dei? Estarei lendo o livro. Então, o primeiro verbo da locução, ele é auxiliar. Nesse caso, nós temos o verbo ser. Premiados é a ação principal. Nós seremos premiados pelo nosso talento. Lembra que eu falei? Se eu falar só premiados pelo nosso talento, sem o seremos, a frase fica manca. Premiados pelo talento. Quem? Nós, eles. Quem foi premiado? Então, a locução verbal, ela tem significado completo. Nós seremos, eu não desmembro ela, eu não corto ela no meio. Então, a locução verbal, você quer saber se dois verbos numa frase são locução verbal? Faz esse teste. Tira o verbo auxiliar e tenta pronunciar a frase sem ele. Premiados pelo nosso talento. Fica faltando alguma coisa. Se eu fizer diferente, se eu tirar o premiados, que é o verbo principal, seremos pelo nosso talento, também não funciona. Se não funciona, a não ser que os dois verbos estejam casadinhos, é uma locução verbal. Então, não é difícil a gente identificar. Estou na dúvida se dois verbos que estão pertinho do outro na frase são uma locução verbal, eu tiro um deles e tento falar a frase. Se ficar faltando substância, significado, é porque é uma locução. Mais alguns exemplos. Você anda procurando pelo conteúdo da prova? Qual que é o verbo auxiliar? O verbo anda, verbo principal, procurando, porque essa é a ação principal da frase, procurar. Esse anda é um complemento, ele é um auxiliar. De novo, iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Verbo principal, acompanhar. Verbo auxiliar, iremos. Certinho?
Então, as locuções verbais, elas nos ajudam a dar o sentido completo a algumas coisas que nós precisamos dizer e que um verbo sozinho não dá conta da informação. Esse exemplo aqui não está no PDF de vocês. Eu trouxe para facilitar a visualização. Olha aí. Ainda estou lendo aquele livro que você me apresentou. Locução verbal, estou lendo. Verbo auxiliar, estou. Verbo principal, lendo. Nas locuções verbais, devem, ou seja, obrigação, ser flexionados apenas os verbos auxiliares. Quem fica no singular, quem vai para o plural, é sempre o verbo auxiliar. O verbo principal ele vai ficar quietinho. Se eu for passar essa frase para o plural, vai ficar ainda estamos lendo. Eu não vou mudar o meu verbo principal. Quem vai para o plural é o auxiliar. Ainda estamos lendo aquele livro que você me emprestou. Exemplo novo, eles devem ajudar no que puderem. Verbo auxiliar é sempre o primeiro, devem, terceira pessoa do plural. Verbo principal, ajudar, infinitivo, primeira conjugação. Eles devem ajudar no que puderem. Se eu passar essa frase para o singular, vai ficar ele deve ajudar no que puder. Viu que foi só o verbo deve que mudou? O verbo ajudar, ele continuou igualzinho. Então, nas locuções verbais, só o verbo auxiliar que flexiona, que vai para o singular, que vai para o plural. Estamos quase acabando. Falei? Coisa boa, hein? Assunto maravilhoso de estudar. Espero que vocês façam bom uso do material que vocês têm em mãos. E se vocês acharem que precisam de mais, peça ajuda ao professor presencial aí, aquele que está monitorando a sua turma. Pede para ele ajuda ou com um dicionário, com uma lista de verbos. Peça sempre que você sentir necessidade, porque complementar o material ajuda pra caramba. Agora não, estou perfeito com o material que eu tenho, com isso aqui eu já entendi tudo. Beleza, maravilha. Boa sorte aí nos estudos, vejo vocês na nossa próxima aula.